Audiobook do livreto O Bombardeio, A Pandemia da Informação. Autor Ezra Ma. O Bombardeio. Sem trégua. Na ilustração da capa deste livrete, vemos uma cidade sendo bombardeada. Na verdade, aquela cidade representa cada cristão, especialmente os jovens e adolescentes. Como você pode observar, é uma vista aérea e as bombas são ejetadas de um avião. Quem está soltando as bombas hoje? Os principados e as potestades que atuam nos lugares celestiais, conforme Efésios 6:12. Existe um bombardeio maligno sem cessar, que está desgastando e destruindo as pessoas. Nova tendência. Nesta publicação, vamos explicar um pouco o encargo e a preocupação que nós temos com nossos jovens e adolescentes, os pais, os líderes e irmãos e irmãs que cuidam desse precioso grupo nas igrejas. Devem se preocupar com a nova tendência que está surgindo no mundo inteiro. O inimigo de Deus tem criado coisas novas para nos distrair e acabar com a formação do exército do Senhor, ao qual estamos sendo arregimentados e encorajados a nos comprometer. Um exército de jovens. Os jovens e adolescentes das igrejas têm ouvido a convocação de que o Senhor está fazendo. O Senhor quer um exército de jovens. Lemos em Salmos 110. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Versão King James atualizada. Pessoalmente, creio que a maior parte do filho varão de Apocalipse 12, que representa os cristãos vencedores, será constituída de jovens como um exército santo. Portanto, o jovem cristão tem um papel importantíssimo na vinda do Senhor, no arrebatamento do filho varão nos tempos finais. A pandemia da informação e das ideologias. Estamos vivendo tempos de pandemia da Covid-19 ou o novo coronavírus. No início da segunda quinzena do mês de março de 2020, decretou-se no Brasil a prática do distanciamento social, como principal medida para evitar a multiplicação e propagação da doença no mundo. Com a pandemia surgiram os debates e discussões em torno do assunto. Nos noticiários, pelos meios de comunicação convencionais ou redes sociais, há discussão incessante sobre o tema. O novo formato dos noticiários, em vez de um ou dois âncoras, é composto de um painel de jornalistas, comentaristas, especialistas, celebridades e autoridades que são convidados a emitir seu parecer, a fim de tentar esclarecer o assunto para a população. Nesses debates falam sobre qual o melhor tipo de isolamento social, vertical ou horizontal, protocolos de tratamento, aplicação ou não de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, anticoagulantes, nas várias fases da evolução do quadro clínico da pessoa que contraiu o coronavírus. Uma das discussões mais acaloradas diz respeito à flexibilização do isolamento em função da pressão econômica e política existente. Se o governo anuncia a reabertura do comércio, pode correr o risco do caos da infecção voltar a crescer, como de fato tem acontecido em alguns países e cidades, levando a impor medidas restritivas outra vez. É uma decisão complicada para as autoridades dos nossos estados e municípios. O que fazer? Além disso, nesse período de pandemia, a população é vítima de um bombardeio crescente e incessante de informações, muitas delas notícias falsas, as chamadas fake news. Circulam também as teorias da conspiração e vem ganhando força a teoria terraplanista, um movimento conspiratório que é quase uma bandeira política, cuja tese fundamental é a alegação de que a Terra é plana, em oposição à visão comprovada de que a Terra é esférica. Estamos, portanto, enfrentando uma pandemia paralela, que, ao meu ver,
é pior que o novo coronavírus, a pandemia da informação, que está infectando muito mais as pessoas do ponto de vista físico, psicológico e até espiritual. Isso é algo muito sério e precisamos ficar atentos também a esse tipo cruel de contaminação. Meu intuito aqui não é falar sobre a pandemia física. Creio que você está muito bem informado sobre esse assunto. Permita-me dar uma atenção especial para a pandemia da informação, que é o nosso principal temor. Preste muita atenção no que será abordado aqui, porque se você e eu não vencermos a pandemia da informação, isso pode comprometer a nossa primogenitura, nosso chamamento para participar do exército de Deus, do Filho varão. Como os meios de comunicação já estão saturados com o tema da pandemia, todos os dias discutindo o mesmo assunto que leva à perda da audiência, a mídia quer dar espaço para novas matérias, quer tratar de novos tópicos, para alimentar e aumentar o Ibope. Percebeu-se que as pessoas já estão cansadas do assunto e não mais dispostas a gastar tempo com notícias sobre a Covid-19. O povo não está mais disposto a praticar o isolamento social, quer ir para as ruas. Algum tipo de comércio estão sendo liberados e em alguns lugares há aglomeração de pessoas como nunca. Um novo estopim, a questão radical e outras ideologias. Recentemente, a morte de George Floyd, um negro norte-americano brutalmente assassinado por um policial branco, desencadeou uma nova crise social no mundo todo. O assassinato teve forte contexto racial, que trouxe à tona um problema sistêmico da nossa sociedade que os governos têm procurado contornar e solucionar sem sucesso há décadas. O ódio e a indignação reprimidos afloraram outra vez. A morte não foi causada por um tiro. O mundo inteiro assistiu às cenas cruéis e chocantes do policial com o joelho em cima do pescoço da vítima, que já estava nitidamente dominada e acabou sendo asfixiada até a morte. Isso acendeu um estopim e detonou manifestações nos Estados Unidos dia e noite, de costa a costa e em outros países do mundo. Temos presenciado violentas manifestações públicas e debates, com ânimos acirrados, nos meios de comunicação e nas redes sociais sobre a questão racial. Os temas que se levantaram agora na mídia, num novo contexto, servindo de novo combustível da pandemia da informação, são o racismo, o socialismo, comunismo, nacionalismo, fascismo, nazismo, feminismo e outros, como direita, esquerda, centro, anarquismo, marxismo, na área política e na área social, homossexualismo, LGBT+, união homoafetiva, etc. Tudo isso faz parte desse bombardeio a que os jovens estão sujeitos. Quando eu era jovem, não havia nada disso. Costumo dizer que é difícil ser jovem hoje. Por outro lado, o espírito está 7 vezes intensificado. A vida da igreja hoje tem muito mais recursos do que no meu tempo, nos anos 60 e 70. Hoje, a palavra do Senhor é muito mais abundante. Houve um grande avanço. Os recursos disponibilizados a nós, os livros, as ferramentas que o Senhor nos deu para o aperfeiçoamento, o evangelismo, o apacentamento, são extraordinários. Temos o portal Instituto Vida para Todos e os serviços prestados por ele a nós, colocando à nossa disposição toda a palavra ministrada em áudio, vídeo, podcasts, diamantes da Bíblia, palestras, aperfeiçoamento para líderes, família, jovens, adolescentes, pais, serviços da igreja, capelania, Ministério das Mulheres, ensinos à distância, ministérios de louvor e muitos outros. São coisas com as quais nem sonhávamos ter um dia. Graças a Deus que tem sido tão generoso conosco. Mas isso tudo não para na mera informação. Há um incentivo.
até mesmo uma provocação para as pessoas, especialmente as mais jovens, abraçarem essas causas, se posicionarem a favor delas e participarem ativamente de suas militâncias. Todo movimento de massa requer militantes, e para isso é necessário despender tempo, força, vigor, muita energia. Por isso os jovens se tornaram o principal público-alvo das lideranças desses grupos. Eles também sabem que o jovem gosta de desafios. O bombardeio dos ismos. A nossa preocupação é que esse assunto já está afetando os jovens na igreja. Alguns já expressaram todo o seu interesse em participar dessa polarização. Pais e irmãos das igrejas responsáveis pelo trabalho dos jovens estão tendo muita dificuldade em lidar com essa situação e pedem socorro e orientação. Os jovens, por serem bombardeados diariamente na mídia, pela televisão, redes sociais, estão preocupados legitimamente com a conjuntura social de hoje e têm demonstrado interesse por esses temas, querendo saber o que significa racismo e todos os demais ismos mencionados acima. Ao acessar a internet buscando respostas para os seus questionamentos, os jovens se deparam com grupos específicos que fomentam esses movimentos sociais. E sem exceção, todos eles requerem forte compromisso e posicionamento ideológico por parte dos interessados. Em meio a esse bombardeio, alguns jovens entram no site, se inscrevem, recebem material, começam a ler e, como consequência, são acometidos de esfriamento espiritual. O que fazer? Minhas perguntas para você, querido jovem e adolescente, são: você está buscando essas respostas? Você se sente pressionado a querer algum alívio? O que você tem de fazer no meio de tudo isso, dessa pressão, desse bombardeio? Você deve posicionar-se a favor, contra ou ficar indiferente? O que deve fazer? Justamente agora que o Senhor está convocando os jovens para formar o seu exército de vencedores, o grupo daqueles que farão parte do Filho Varão, o inimigo de Deus vem com esse ataque. Não temos nenhum desejo de abordar aqui as ideologias mencionadas. O nosso objetivo não é fazer um estudo desse assunto. Pelo contrário, a nossa preocupação é você, querido jovem. Não desejamos que nenhum jovem cristão seja contaminado e neutralizado pela ação do inimigo, deixando assim de participar do exército de vencedores. Algo mais sutil e arrasador. Hoje estamos numa guerra moderna. Eu nasci nos anos 50, cresci nos anos 60 e ouvíamos falar de guerra o tempo todo, Guerra Fria, guerra entre Ocidente e Oriente. Havia na mesa do presidente americano e na mesa do presidente russo um telefone vermelho, que era uma linha direta de comunicação entre o governo dos Estados Unidos e da antiga União Soviética durante a Guerra Fria. Caso houvesse qualquer emergência ou suspeita de ataque nuclear, eles poderiam se comunicar. O grande temor era a guerra nuclear, em que milhões de seres humanos poderiam morrer. Um fato interessante é que depois do surgimento da pandemia, começou a circular na mídia uma palestra TED ministrada por Bill Gates em 2015, intitulada O Próximo Surto. Não estamos preparados? Em que ele fez considerações e previsões que está se cumprindo hoje. Na palestra ele disse: quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. De fato, era o que todos temiam. Ele continua: hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas com um vírus. Observe que ele havia previsto isso em 2015. Ele prossegue em seu discurso: investimos muito em armas nucleares, mas bem pouco em um sistema para barrar uma epidemia. Não estamos preparados. Atualmente, o maior risco de uma catástrofe global pode ser um vírus altamente infeccioso
e não uma guerra nuclear. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, serão micróbios, não mísseis. Essa foi a previsão de Bill Gates. Muitos países estão pesquisando sobre o uso de armas bacteriológicas, biológicas, algumas inclusive existentes hoje. Estou mencionando coisas da atualidade, para o leitor ver que a situação é bem delicada. Os Estados Unidos estão investigando notícias que vieram da China, de que o novo coronavírus escapou acidentalmente de um laboratório em Wuhan, onde se faziam pesquisas sobre ele. Até aqui abordamos o aspecto físico dessa guerra. A mensagem para o mundo: há um Deus no trono. Agora vou entrar no meu encargo principal. Tudo o que falei até aqui foi apenas um pano de fundo para mostrar o estrago que o inimigo está tentando fazer. Veio a pandemia física que está devastando o mundo inteiro. A economia mundial entrou em colapso e o mundo inteiro está confinado em suas casas. O mundo do século XXI parou. Em tudo isso vemos a mão de Deus. O mundo hoje rejeita Deus, nega sua existência, rebela-se contra sua autoridade e desenvolveu uma cultura materialista sem Deus. Em Gênesis 11, de 1 a 9, lemos a história da Torre de Babel. Nessa ocasião, os homens todos falavam a mesma língua e eram um. Sob o comando de seu líder, Nimrod, construíram uma torre cujo topo chegaria até o céu. Estavam formando uma civilização independente de Deus. Em sua arrogância e desobediência, rejeitaram o nome do Senhor para fazer célebre o nome deles. Verso 4. Deus então desceu para confundir-lhes a língua, a fim de dispersá-los por toda a terra, pois se continuassem sendo um no seu intento, não haveria limites para o que pretendiam fazer. Só que essa torre nunca foi derrubada, ela continuou a ser construída e levantada ao longo dos séculos. Hoje essa torre está muito alta e bem fortificada. É a grande Babilônia, material atual, que Deus destruirá por completo em Apocalipse 18. Babel, que significa ausência de ordem, de regras, grande confusão e desordem. Foi o que deu origem à Babilônia, o grande império e uma das principais civilizações da antiguidade. Etimologicamente, a palavra Babilônia também se deriva de Babel. Essa torre se compõe daquilo que o homem construiu ao longo dos séculos e em que ele confia totalmente. O homem hoje não confia em Deus nem depende dele. Antes confia na sua alta tecnologia, nos avanços da medicina, que se comprovou na presente pandemia que não é tão avançada assim afinal. No seu sistema financeiro, no seu mundo de entretenimento e prazer, a sua indústria e comércio, no seu sistema produtivo e assim por diante. Querido jovem, querido leitor, querido ouvinte, precisamos perceber que a presente pandemia é Deus enviando uma clara mensagem ao mundo de que existe um Deus nesse universo e Ele está assentado no trono e que todos devem arrepender-se de seus pecados, da sua incredulidade e desobediência e voltar-se para Ele. Deus usou um pequeno vírus para começar o processo da derrubada da presente Torre de Babel. O vírus nem sequer é um organismo vivo, mas partícula infecciosa. É um pacote de ácido nucleico circundando por camadas de proteínas que podem incluir um envelope viral à base de lipídio, ou seja, gordura, como é o caso do coronavírus. Eles podem se multiplicar somente com ajuda externa. Ao infiltrar seu material genético em células de outros seres vivos, eles a reprogramam para que elas produzam o vírus até arrebentar, liberando assim mais partículas infecciosas. Isso parece algo vindo de outro mundo. Pois bem, esse pequeno vírus derrubou a economia mundial e virou o mundo do século XXI de cabeça para baixo. Mas eu te garanto, há um Deus no trono.
A mensagem para a igreja: Deus está chamando vencedores. Por um lado, Deus está dizendo para os líderes do mundo, os governantes, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Apocalipse 6,15. Para os países e para as nações, ainda há um Deus no universo e Ele está no trono. O homem quer tomar o lugar de Deus. Este princípio que o mundo segue hoje, da Torre de Babel, é o mesmo princípio satânico que levou Satanás a querer ser igual a Deus. Por outro lado, Deus tem uma mensagem para a igreja. Damos graças a Deus por essa pandemia. Você perguntará, como? Como você pode dar graças a Deus por essa pandemia? A resposta é que a pandemia nos levou a ficar confinados. E nesse isolamento social, Deus revelou coisas novas para nós. Deus expôs a nossa condição. No tempo antes da pandemia, estávamos todos anestesiados, insensíveis, acomodados e confortáveis em nosso viver e serviço a Deus. Estávamos habituados à nossa liturgia. Já sabíamos como fazer as coisas e como servir a Deus. Não dependíamos mais dele para servir-lhe. Já tínhamos todo o know-how. Nem sequer ouvíamos mais o falar de Deus. Estávamos ocupados demais servindo a Ele. Ocupados demais para estar na sua presença e ouvir a sua voz. Estávamos, de certa maneira, embriagados com o nosso sucesso no serviço espiritual. Deus usou algo inusitado, algo chocante, para tirar-nos da zona de conforto e chamar nossa atenção. Ele enviou a presente pandemia. Deus quer falar com o mundo e com a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus já está chamando os seus vencedores. É uma chamada quase final. Querido jovem, esta é a hora. Rogo-lhe que não se distraia. Vivemos um momento sério. É agora ou nunca. O inimigo está furioso. Ele achou que, com essa pandemia, poderia pôr um freio ao mover do Senhor, à prática da pregação do Evangelho, da forma intensa por meio da comportagem dinâmica, do método Posso Orar por Você, dos projetos Expo Livro, Avança Jovem, e de repente tudo foi interrompido. O inimigo então disse: eu consegui parar o mover do Senhor. Ele mal sabia que com essa parada temporária, Deus despertou em nós o espírito de nos tornarmos a parte ativa do Filho varão, um sentimento dormente que já havia antes em nosso coração, mas que agora despertou e se intensificou. A intenção de Satanás: gerar pânico. A pandemia está matando centenas de milhares de pessoas. Essa foi a estratégia usada por Satanás ao longo dos séculos. Tirar vidas por meio das guerras. Apocalipse 6, 3 e 4 nos mostra isso. A fome, versos 5 e 6. E as epidemias, versos 7 e 8. Agora, ele abre mais uma frente de batalha. A pandemia da informação. O bombardeio. É o controle mental que Satanás quer impor sobre você. E o pânico que ele quer gerar no meio dos homens. Satanás pode ter controle sobre o seu corpo por meio da enfermidade e sobre a sua mente com o bombardeio da informação. Mas uma coisa é certa: ele não tem controle nenhum sobre o seu espírito. A primeira epístola de João 5,18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não consegue tocar no que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus é de Deus. E o que é nascido de Deus é o nosso espírito. No Evangelho de João também lemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O nosso espírito é nascido de Deus, portanto, o maligno não consegue tocar em nosso espírito.
Por isso é importante o exercício do espírito constante. Querido jovem, eu quero encorajá-lo, a até mesmo convocá-lo e desafiá-lo. Toque mais em seu espírito, exercite-o mais, porque o inimigo não consegue acessar essa parte do seu ser. É nesse momento que precisamos colocar a nossa mente no espírito, porque a mente colocada no espírito está protegida. A mente colocada na carne é morte, mas a mente colocada no espírito é vida e paz, conforme Romanos 8:6. O inimigo não pode atacar o seu espírito, e ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele ataca o seu corpo com doenças, fraquezas e enfermidades. Ele está atacando o corpo das pessoas hoje com essa pandemia. Mas agora, junto com a pandemia, vem toda essa onda de informações. Essa pandemia ainda está vigente, ainda está acontecendo. E agora vem a questão social, desencadeada pelo assassinato nos Estados Unidos de George Floyd por um policial branco. Isso fez acender um estopim de guerra social no mundo inteiro. Até na França houve manifestações. Neutralizar o exército de Deus. O que o inimigo está fazendo de fato? Ele está atacando a sua mente, a sua emoção e a sua vontade. Estou falando isso para que você, querido jovem, querido ouvinte, querido leitor, não fique só assistindo a essas coisas aparentes, mas saiba o que está acontecendo nos bastidores. Há essa guerra. Deus hoje está produzindo o filho varão, o seu exército de vencedores. Mas Satanás quer neutralizar a força desse exército, atacando principalmente a sua mente e a sua emoção. Como ilustração, vou usar o exemplo de 2 times de futebol numa final de Copa do Mundo. O time A é mais antigo e já ganhou alguns títulos mundiais. É um time com jogadores mais velhos e experientes. O time B é composto de jogadores mais jovens, mais fortes e com alto nível técnico. Durante a Copa, o time B jogou muito bem em todas as fases, agora chegou à final. Você sabe que em toda final existe uma pressão, uma guerra psicológica muito forte. Quem ganha o jogo não é só quem é mais forte e quem tem o melhor nível técnico, com jogadores mais talentosos, mas aqueles que conseguem administrar a emoção, superar a pressão psicológica. Existe uma guerra psicológica antes do jogo, ataques, comentários e mesmo durante o jogo, xingamentos. Nessa final, o time B, o time mais forte de jovens, perde o jogo. Por quê? Porque foram atacados em sua mente e em sua emoção e ficaram vulneráveis. Não tiveram estrutura psicológica. Foram desequilibrados, não fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente. É isso exatamente que o inimigo está fazendo hoje. O inimigo quer neutralizar você, mental e emocionalmente. Jovem, eu quero alertar você sobre algo. O inimigo quer tirar você do exército do Senhor. Por isso estou rogando a você que, por favor, ouça a palavra, o conselho de um irmão mais velho que sabe o que está falando. Não se envolva com isso. Fuja dessas armadilhas de Satanás. É bom conhecer as coisas. Você pode até pesquisar um pouco para saber o que são as ideologias em destaque atualmente, mas não penetre muito fundo. Não se envolva, nem se inscreva nos sites. Não entre nas organizações. Não se torne um militante, um ativista dessas coisas. Iludir e arregimentar os jovens. É melhor você se envolver com a palavra de Deus, penetrar fundo as escrituras, pesquisar a palavra, estudar a palavra, se alimentar da palavra, se enterrar nos livros espirituais, nas verdades fundamentais e na palavra profética. Entre nisso para valer, com todas as suas forças, porque Deus precisa de um jovem assim, que tenha a palavra fundamental e a palavra profética como base e prática do seu viver.
O inimigo, contudo, quer distrair você, quer fazer você perder o seu tempo, levando-o a entrar nessas coisas, nesses ismos, nessas ideologias. Eu conheço muitos jovens que se afundaram nisso, entraram e se tornaram escravos. Existem alguns jovens cristãos envolvidos com a teoria da conspiração, outros se tornaram terraplanistas. Os que creem e defendem que a terra é plana. Alguns podem dizer: que é isso, irmão Ezra? É claro que a terra é redonda, mas para a surpresa de muitos, uma pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha em julho de 2019 aponta que 7% da população brasileira, ou seja, 11 milhões de brasileiros, acreditam que a terra é plana. Vários jovens vieram falar comigo sobre esse assunto. Alguns pais e líderes preocupados com a questão trouxeram esses jovens para falar comigo, pedindo que eu os dissuadisse dessa teoria. Eu não consigo mudar a cabeça deles, mas fico impressionado com o número de jovens que vêm me procurar e que são terraplanistas. E há também irmãos envolvidos com a teoria da conspiração. Não creem que o homem chegou à Lua, creem que a presente pandemia é uma farsa. Sei de irmãos que não tomam vacina, dizendo que a vacina é usada para controlar a humanidade. Envolvem até o nome de Bill Gates nisso. Alguns pais não vacinam seus filhos, nem tomam vacina. Participam do movimento anti-vacina. Tudo isso faz parte da teoria da conspiração. Querido jovem, por favor, não se envolva com essas coisas. Tomai o capacete da salvação. Em Efésios 6:12a lemos: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Você tem que saber, querido jovem, querido leitor, querido ouvinte, quem está por trás dessas ideologias, quem está por trás do racismo, do nacionalismo, nazismo, feminismo e todas essas coisas que fascinam a mente privilegiada dos jovens. Normalmente o jovem tem uma mente inquisitiva, que quer saber das coisas, mas eu prefiro que você use a sua mente inquisitiva, privilegiada, para estudar a palavra de Deus, para entender mais a economia de Deus, para entender como Deus quer inserir o homem nele, como se tornar um vencedor, como promover as coisas do mover de Deus entre os jovens. É preferível você usar a sua mente para essas coisas. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Esses principados e potestades atuam nos ares. Você sabia que sobre cada país, cada estado, cada cidade existe um principado? O livro de Daniel menciona o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, Daniel 10:13 e 20. Existem também o príncipe do Brasil, existe o príncipe de São Paulo, o príncipe de Sumaré, o príncipe do Recife, o príncipe de Salvador. São os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes referidas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Existem os demônios aqui na terra e nos mares para entrar nos homens, para fazer a possessão demoníaca, para torná-los endemoniados. Nos ares dominam os anjos caídos, os principados e potestades, de onde fazem um bombardeio sem cessar para causar opressão sobre os seres humanos, bombardeando suas mentes. Por isso precisamos da palavra de Efésios 6:17, que diz: tomai o capacete da salvação. Amado jovem, hoje mais do que nunca nessa guerra, nessa pandemia da informação, você precisa colocar o capacete da salvação para blindar a sua mente contra os ataques do maligno. Não sei se consigo falar com a intensidade suficiente. Se não protegermos a nossa mente, essas coisas entram. O dano pode ser irreversível. Deus usou tantos anos para colocar a palavra dele em você, para torná-lo uma pessoa útil, um jovem útil, e o inimigo agora, em alguns dias, bombardeia sua cabeça com essas ideologias. Uma vez que essas coisas entram, é difícil se libertar.
Alguns jovens que funcionavam na igreja com impacto, quando foram para as universidades, se tornaram ateus. Hoje não creem mais em Deus. É inacreditável. Jovens que funcionavam, alguns deles até eram ótimos líderes, foram bombardeados nas universidades, abriram a guarda, receberam os ataques malignos e o dano foi irreversível. É por isso que Efésios 6, 10 a 11 nos encorajam. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cuidado. Na carta de Paulo aos Colossenses lemos: cuidado. 2:8. Naquele tempo já havia bombardeios. A cidade de Colossos ficava na Ásia Menor, mas era dominada pela cultura grega. O mundo daquela época estava sob a influência grega. O texto continua: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. São exatamente os ismos que mencionamos aqui. O versículo prossegue: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, a palavra de advertência é: cuidado, cuidado, jovem, ninguém venha enredar, enrolar, ludibriar você. Não caia nessa armadilha do inimigo. Não se envolva com essas coisas. Se você não se resguardar, será iludido. Espero que você receba essa palavra como um alerta. Isso é algo importante que está pesando em meu coração. Agora vou falar um pouco sobre o anticristo. Desejo que essa palavra desperte o seu interesse e aumente o seu temor. Todas essas coisas nos mostram que Satanás está preparando o palco para a aparição do anticristo. Para alcançar seu objetivo, ele precisa bombardear a mente das pessoas, massificar as pessoas. É um trabalho maciço, intenso, no mundo inteiro. E com vistas a preparar a mente das pessoas para poder acolher o anticristo. Sonho e visões de Daniel. 4 animais grandes. No livro do profeta Daniel lemos: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era o leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, de 1 a 7. Esses 4 animais mencionados no texto que subiam do mar são 4 civilizações, 4 impérios que se levantaram ao redor do mar Mediterrâneo na antiguidade. O primeiro animal, o leão, representa o Império Babilônico. Nessa publicação, não entraremos em detalhes, porque não é o nosso objetivo no contexto. O segundo animal, o urso, representa o Império Medo-Persa.
O terceiro, o leopardo, representa o Império Greco-Macedônio, com seu grande general Alexandre o Grande, que era super veloz como um leopardo. E o quarto animal representa o antigo Império Romano, com seus exércitos equipados com armaduras e lanças de ferro. O quarto animal, Império do Anticristo. O quarto animal, além de representar o antigo Império Romano, também representa um futuro Império Romano que voltará a existir, restaurado como o Império do Anticristo, e será constituído de todos os países que formavam o antigo Império Romano. Portanto, o novo Império Romano será o Império do Anticristo. Agora, observe com atenção o que diz o versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o Anticristo. Agora vamos direto para os versículos 15 a 18. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E isso fala do tempo do fim. Depois da grande tribulação, nós, os santos do Altíssimo, vamos possuir o reino vindouro. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e de outro que subiu, diante da qual caíram 3. Naquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Repetimos, o pequeno chifre é o Anticristo. O espírito do Anticristo já atua. Peço especial atenção para o versículo 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O Anticristo virá para fazer guerra contra os santos. Querido jovem, apesar de o Anticristo físico não estar aqui ainda, presencialmente, o ministério da iniquidade já está atuando fortemente no mundo, preparando todas as coisas para a vinda do Anticristo. A guerra espiritual já começou, sua curva está subindo, e dentro em breve chegará a seu pico. Assim como a curva da transmissão do novo coronavírus. O que estamos experimentando, na verdade, é a guerra que o Anticristo já está travando contra os santos do Altíssimo. Só que ele não veio fisicamente ainda, mas o espírito do Anticristo já está aqui, o iníquo, conforme vemos em 2 Tessalonicenses 2,8. O mistério da iniquidade já está atuando. O versículo 21 conclui dizendo: prevalecia contra eles. Não pense que você, como jovem, sozinho vai prevalecer. Nós precisamos formar um exército urgentemente. Juntos vamos prevalecer. Você precisa unir-se a outros jovens consagrados a Deus e fugir dessas coisas. Não se envolva, eu repito, não se envolva com essas coisas. No versículo 22 vemos: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O que acontecerá no final da grande tribulação? Cristo com os seus vencedores descerão para a terra, e naquele momento haverá a batalha de Armagedon. Apocalipse 16:16. Cristo vai matar o Anticristo e seus exércitos e estabelecer o seu reino. Isso é apenas um resumo do que vai acontecer.
Os 10 chifres, 10 reis. Os versículos 23 e 24 de Daniel 7 voltam a mencionar o quarto animal, o império do anticristo e o próprio anticristo. Abre aspas. Então ele disse: quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Fecha aspas. Tudo isso acontecerá na Europa. A União Europeia tem a ver com isso hoje. Mas as coisas vão mudar ainda, e vão surgir esses 10 reis. O pequeno chifre, o anticristo. O versículo 25 é o principal. Aqui vemos que o pequeno chifre, que é o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esses serão os 3 anos e meio da grande tribulação. O anticristo terá influência direta sobre quem ficar na grande tribulação, e muitos serão mortos. No versículo 26 a 28 lemos: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Ele magoará os santos do Altíssimo, bombardear a mente. Agora vamos voltar ao versículo 25 de Daniel 7. Magoará os santos do Altíssimo. É isso que está acontecendo hoje. O que é magoar? Essa palavra no hebraico significa desgastar, consumir, bombardear, importunar constantemente. É isso que quer dizer. Querido leitor, querido jovem, querido ouvinte, essa é a ação do anticristo. Apesar de não estar aqui fisicamente, é exatamente isso que está acontecendo. Satanás já está bombardeando a sua mente, já está magoando, isto é, desgastando, consumindo, bombardeando e importunando constantemente a sua mente para neutralizar você. Você perde o interesse pelas coisas de Deus, fica decepcionado com tudo e assim por diante. Dessa maneira você não tem mais forças para estar nas fileiras do exército do Senhor. Deixe a palavra de Cristo habitar em você. Eu quero alertá-lo mais uma vez, querido jovem. Não se envolva com essa pandemia da informação. Não entre nos sites que alimentem e debatem esses assuntos. Não se associe a essas organizações. Fique longe dessas armadilhas malignas. Essas ideologias geram militância. Hoje existe muita militância, muito ativismo, o que gera manifestações, muitas vezes acaloradas e não pacíficas. Podem até começar pacíficas, mas acabam em violência, agressões entre grupos e com a polícia. Isso gera apenas divisão e desgaste. O inimigo quer que você entre na militância dessas ideologias. Para você ser um militante, um defensor contumaz, um guerreiro dessas ideologias, e que você assuma um compromisso com esses grupos. Mas ao mesmo tempo Deus está formando o seu exército de guerreiros. Qual é a sua escolha? Volto a falar. Use o seu tempo na presença de Deus. Use a sua mente para as coisas de Deus. Deixe o Senhor bombardear a sua mente com a sua palavra, com a palavra profética, com a palavra fundamental.
Deixe Deus bombardear a sua mente com os encargos, com o Evangelho, com as ferramentas que o Senhor deu para o avanço da sua obra na terra. Deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Colossenses 3,16. 2 tipos de jovens extraordinários. Permita-me mencionar um fato curioso. Na metade do século passado, se iniciou o movimento comunista na China, que culminou com a Revolução Comunista de 1949, após a Segunda Guerra Mundial e seguida de longa Guerra Civil Chinesa. Em 1º de outubro de 1949, os comunistas tomaram o poder e proclamaram a República Popular da China, sendo Mao Tse-tung o líder supremo. Nesse período se levantaram jovens extraordinários naquele país. Dentre eles, citamos Watchman Nee, Witness Lee, entre outros, que se destacaram no campo espiritual. Nesta mesma época, surgiram também jovens como Mao Tse-tung, que você deve conhecer pela história, e outro de nome Zhou Enlai, que se destacaram na área política. Eram todos, de fato, jovens extraordinários. Esses 2 grupos de jovens tinham em comum o fato de eles serem extraordinários, mas tomaram caminhos diferentes. Um grupo se envolveu com as coisas do comunismo, liderado por Mao Tse-tung e Zhou Enlai, e outro liderado por Watchman Nee, Witness Lee e mais alguns, se envolveram com a igreja. Estes foram muito usados por Deus para levar o evangelho ao povo chinês. Mais de 700 igrejas foram levantadas em um curto espaço de tempo, antes de os comunistas tomarem o poder. Deus os usou para estabelecer uma firme base da igreja na China, a qual pertence até hoje. No final, o comunismo prevaleceu e a igreja foi perseguida, mas permaneceu fiel ao longo das décadas de perseguição e repressão. Antes da tomada do poder pelo Partido Comunista, Watchman Nee enviou Witness Lee a Taiwan para que a obra do Senhor, em especial a visão da igreja, não ficasse presa na China, mas pudesse ser levada a outras partes do mundo. Mas Watchman Nee mesmo permaneceu na China e foi preso em 1952, ficando aprisionado por 20 anos, vindo a morrer na prisão em 1972. Hoje estamos aqui, como fruto do trabalho desses 2 jovens extraordinários. O nosso amado irmão Dong Yulan, que foi usado por Deus para trazer essa visão e obra para a América do Sul, foi fruto desse trabalho em Taiwan. Tem cuidado de ti mesmo. Usei essa história para ilustrar que todas as vezes em que Deus chama e recruta jovens para o seu exército, o inimigo também se levanta para arregimentar jovens para o exército dele. Naquela época, a ideologia era o comunismo. Hoje, temos tantas ideologias, como já mencionamos anteriormente, e é impressionante o número de jovens que hoje se afiliaram a diferentes ideologias no mundo inteiro. Deus quer recrutar você, querido jovem, para o seu exército. Não se deixe distrair por outras coisas. Não deixe o inimigo arregimentar você. Não faça parte do exército maligno. Ouça o chamamento do Senhor. Creia, Ele está falando com você agora. Em 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo adverte a seu jovem cooperador: tem cuidado de ti mesmo, ou seja, cuide-se, jovem. Cuide-se, cuide do seu corpo, da sua mente, da sua emoção. Ponha o capacete da salvação e cuide do seu espírito. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina aqui é ensinamento. Dedique-se ao ensinamento da Bíblia. Dedique-se à palavra no seu aspecto fundamental e profético. Continue nesses deveres, isto é, envolva-se com isso. E ainda, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Hoje você precisa salvar a si mesmo e salvar aqueles que estão com você.
aqueles que ouvem você, aqueles a quem você influencia. Veja o tamanho da sua responsabilidade, ó Senhor Jesus. O encabeçamento de Deus. No episódio da Torre de Babel que mencionei anteriormente, o homem quis construir uma torre que chegasse ao céu. Ele abandonou a Deus, rejeitou o nome do Senhor, e a intenção do homem era perpetuar o seu próprio nome, formando uma cultura sem Deus. Naquela época, os homens eram muito unidos, tinham uma só língua, conforme vemos em Gênesis 11, de 1 a 4. Deus disse: se o deixarmos dar prosseguimento no que intentam fazer, não há mais nada que segure esse povo, porque eles são um. Então Deus desceu dos céus e confundiu a língua deles. Versos 6 e 7. A partir daquele momento, eles não puderam mais ser um, porque não entendiam os idiomas uns dos outros e se dispersaram. Verso 8. O mundo se dispersou e começaram as guerras, as diferenças. Mas Deus veio e chamou Abraão, e através dele abençoou todas as nações. A história do povo de Deus continuou, e hoje estamos no Novo Testamento, na era da Igreja. Ultimamente Deus nos tem falado sobre o encabeçamento de Cristo. Hoje Deus está encabeçando todas as coisas. Tenho ministrado uma série de mensagens sobre a palavra da reconciliação. Temos visto que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Hoje o que Deus quer é unir os homens. Deus quer que os homens pratiquem a unidade, especialmente na igreja. O inimigo quer continuar a dividir, matar, separar casais, separar pais e filhos, separar cidadãos de um país, mas Deus quer unir. O encabeçamento de Deus é como um imã. Imagine um grande número de pregos espalhados pelo chão, e você vem com um imã bem potente, que atrai e une todos aqueles pregos. Cristo é como esse imã potente. É isso que Deus quer fazer: unir. Quando somos encabeçados por Cristo, temos paz. Deus quer trazer paz para as nossas vidas. Para isso, Ele nos pôs na igreja, de onde começa o seu encabeçamento sobre todas as coisas. As ideologias dividem, mas o amor de Deus nos une. Na igreja, Cristo é tudo em todos. Em Colossenses 3, 10 a 11 lemos: e vos revestistes do novo homem. A igreja é o novo homem, e continua, que se refaz, que se renova, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, no novo homem, porque no mundo não é assim, mas na igreja é assim. Isso é o que Deus quer. Prosseguindo, no qual não pode haver grego nem judeu. Isso é racismo. Na igreja não pode haver racismo. Traduzindo para os termos de hoje, não pode haver negro nem branco. Não pode haver distinção entre chineses e japoneses, ou entre brasileiros e argentinos. Essas rivalidades são muito comuns e acabam causando conflitos sociais. Segue dizendo: não pode haver circuncisão nem incircuncisão, isto é, diferenças religiosas. Havia um problema entre os gregos e os judeus por causa da religião. Prosseguindo, não pode haver bárbaro, cita, escravo, livre, ou seja, questão cultural. Não pode haver discriminação cultural na igreja. Também não pode haver discriminação social, rico ou pobre. Não é que o rico agora é o irmão responsável e o pobre é apenas o que limpa o local de reuniões da igreja. Pode ser que um irmão pobre seja o irmão responsável e o rico o que faz a limpeza. Na igreja não há discriminação social, nem racial, nem cultural. E o texto finaliza dizendo: porém Cristo é tudo em todos. No versículo 12 lemos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia,
Por que existe o racismo? Depois de tantos anos no mundo moderno, o racismo ainda continua. Depois de tantos anos após a abolição da escravatura em todos os países ocidentais, o racismo ainda continua. Por quê? Porque falta Cristo, falta Deus. O apóstolo Paulo fala para nos revestirmos dos esplâncnon, pronuncia-se esplâncnon, das entranhas de Cristo, que são as misericórdias, que são a bondade, a humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso faz parte da humanidade elevada de Cristo. No universo todo, Cristo está encabeçando as coisas. Nos versículos 13 e 14 lemos: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui vemos claramente que o amor é o que nos une. No mundo pode haver campanhas e campanhas, mas nunca vai haver unidade. Sempre haverá o ódio racial, porque não há Deus. Cumprir nossa missão. Jovem, se você está preocupado com isso, una-se mais a Deus, porque o amor que flui de você pode influenciar outros. Você, ao se unir a esses movimentos, não vai resolver problema algum, pelo contrário, vai dividir mais ainda, vai polarizar ainda mais. A maneira para nós, na igreja, resolvermos essa questão é pregar o Evangelho. Conta-se a história de um menino que viu milhares de estrelas no mar na praia. O mar já havia regredido e elas iriam morrer quando nascesse o sol. O menino começou a atirar as estrelas do mar de volta para o mar, uma a uma. Um senhor, ao ver aquela cena, disse: Jovem, o que você está fazendo? O jovem respondeu: Estou devolvendo para o mar essas estrelas no mar. O senhor prosseguiu: Mas são milhares. Não vai poder ajudar. Isso não vai resolver o problema. O jovem abaixou-se novamente, tomou uma estrela do mar, arremessou de volta para o mar e disse: Mas para essa que acabei de lançar e para aquelas outras tantas que joguei no mar, sim, ajudou e vai fazer toda a diferença. É isso que nós precisamos fazer. Se cumprirmos a nossa missão, a comissão que Deus nos deu de pregar o Evangelho, a sociedade será afetada positivamente e haverá grande mudança. Nós vamos influenciar a sociedade, como antigamente os discípulos na igreja primitiva conseguiram influenciar a sociedade. O nome dessa atitude é amor. O amor gera a paz. No versículo 15 de Colossenses 3, lemos: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Onde há amor, há paz. Os conflitos sociais desaparecem. Na vida da igreja, brancos e negros estão juntos. Na África, há um país chamado Ruanda, onde há duas etnias que se odiavam e se matavam: os Hutus e os Tutsis. Anos atrás, quando os irmãos foram visitar a vida da igreja nesse país africano, choraram ao ver, no mesmo salão de reuniões, Hutus e Tutsis, juntos, reunidos, louvando ao Senhor, abraçados, praticando o amor ao próximo. Na igreja, isso é possível. É possível existir um ambiente de amor, de acolhimento, de cuidado mútuo, sem distinção de raça, de cor, de língua ou classe social. O mesmo acontece em outros países e outras etnias em certas regiões. Mas na vida da igreja, o amor de Deus supera todas essas diferenças e rivalidades. Na igreja existe um ambiente de amor fraternal entre os irmãos. Na igreja há reconciliação, perdão e paz. A solução para o conflito racial, portanto, é Cristo. Reforço que não é entrando e se envolvendo nesses movimentos sociais, raciais e ideológicos que você vai resolver os seus problemas
e os da humanidade. Você quer a solução verdadeira? Ame mais a Deus. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas 10, 27. Tendo o amor de Deus como base sólida em sua vida, você vai conseguir amar o seu próximo como a si mesmo. Sem o amor de Deus, ninguém vai amar o próximo. Só haverá ódio, conflitos e interesses pessoais. Jovem, de que lado você está? Eu admiro os jovens da igreja porque querem fazer a diferença, querem ajudar a sociedade, mas devo advertir: cuidado para não cair na ilusão, na mentira, no engano do inimigo. A maneira de ajudar a sociedade é nos apegar a Cristo e à igreja. Essa é a única maneira que Deus tem para encabeçar o mundo. O encabeçamento do mundo vai ser através de Cristo, a começar pela igreja. Deus vai usar você para encabeçar o mundo, mas você tem de estar encabeçado por Cristo. Antes de concluir, quero afirmar algo. Nós estamos preparando a vinda de Cristo, mas o mundo está preparando a vinda do anticristo. O mundo está arregimentando um exército de jovens para preparar a vinda do anticristo. Mas Deus está arregimentando o seu exército de jovens, que inclui você, que me ouve nesse momento, para preparar a segunda vinda de Cristo. Alguns se envolverão com o exército do mundo e outros com o exército de Deus. Com qual você irá se envolver? Com qual exército você se engajará? Com qual você se comprometerá? Para quem você dedicará sua energia? Lembre-se daqueles jovens extraordinários da China, entre os quais alguns foram para o lado da ideologia comunista, mas outros se envolveram com o plano de Deus e fizeram a diferença para lançar a base da igreja vencedora na China. Você, hoje, é um desses jovens extraordinários. Deus quer você, mas Satanás também te quer. Todos os que Deus quer, chama e convoca, Satanás também quer. Espero que essa palavra tenha sido útil para esclarecê-lo e ajudá-lo a escolher o lado certo, a dedicar toda a sua vida e sua energia e forças para a formação do exército vencedor que comporá o filho varão. Desejo sinceramente que você se posicione do lado do plano de Deus, responda ao seu chamamento e convocação, e que se engaje, se envolva, se comprometa mais com a palavra de Deus, fundamental e profética, e com as coisas de Deus e com sua vontade. Louvado seja o Senhor. Tudo vai passar. Nesta publicação, não tive encargo de entrar nos detalhes de cada uma das ideologias e filosofias. Não vale a pena. Tudo isso vai passar. Quando Cristo vier, tudo isso será jogado no lago de fogo. Não vale a pena investir e gastar tempo com essas coisas mundanas que não sobreviverão. O Senhor Jesus afirmou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Deus quer que você se envolva com as coisas dele. Não perca tempo com essas ideologias, com a teoria da conspiração, terraplanismo. Não perca tempo com fake news, com bisbilhotismo na internet. Por favor, jovem, use melhor o seu tempo. Envolva-se mais com as coisas de Deus e com a sua palavra, com coisas úteis que agreguem valor à sua vida. Muitas coisas causam o vazamento da vida espiritual. Portanto, cuidado. Conclusão. Vou concluir com uma oração. Começo assim: Senhor, eu te agradeço pelos jovens da igreja. São jovens top. São jovens que tu tens transformado, preparado por tantos anos. Mas agora, no tempo do fim,
enfrentam tantos bombardeios. Bombardeios das ideologias, da pandemia física, da pandemia da informação. Eu te peço que guardes a mente desses jovens, que eles possam usar o capacete da salvação. Salva-os, Senhor, para que não se envolvam com o lado errado, com o exército errado. Que nossos jovens possam responder ao seu chamamento e convocação e se envolver com o teu exército, para formarem um exército vencedor do Filho varão, que lutará contra o anticristo e o derrotará. Abençoa os nossos jovens, tira suas dúvidas, tira os conflitos, aqueles que já se contaminaram, limpa-os, Senhor. Expurga das suas mentes com a sua palavra todos os pensamentos ruins e as ideologias. Que a tua palavra seja como um jato de água que remove toda a impureza. Que eles possam ser lavados e purificados, e sua mente seja restaurada para as tuas coisas. Ouve a nossa oração, Senhor. Abençoa os nossos jovens e adolescentes. Nós oramos e os abençoamos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.